O meu nome é Alessandro Bianchi, completo agora 2 décadas de vida, mas a narrativa que desejo expor desenrolou-se quando eu contava apenas com 6 primaveras. Em março de 2011, nas encostas geladas dos Alpes italianos, a experiência que atravessei naquela noite gélida e aterrorizante entre as árvores transformou não apenas a minha existência, mas fundamentou a fé de toda a minha linhagem e de inúmeras almas que tiveram acesso a este relato. O que se desenhava como uma tragédia iminente transmutou-se num testemunho pulsante da intercessão de um jovem que, embora tivesse deixado este plano terreno 5 anos antes, persistia em honrar a sua promessa de permanecer próximo daqueles que careciam de auxílio. Antes de mergulhar nos detalhes daquela noite inesquecível, preciso contextualizar a minha família, com destaque para minha mãe, Sofia Bianchi. A minha mãe sempre nutriu uma religiosidade profunda. Não aquela prática superficial de comparecer à missa dominical por mero hábito, mas uma fé vibrante e incandescente que saturava cada canto do nosso lar. Recordo-me de que, desde a minha mais tenra idade, ela discorria sobre os santos como se fossem amigos íntimos da nossa casa. Narrava feitos de São Francisco de Assis, de Santa Teresinha do Menino Jesus, do Santa Faustina. Contudo, havia uma figura de quem ela falava com ternura e frequência singulares, alguém que se tornara o eixo da sua devoção desde o instante em que ouvira o seu nome. Carlo Acutis. Esse nome ecoava incessantemente na nossa residência. A minha mãe explicava-me repetidas vezes quem fora aquele jovem extraordinário que falecera, aos 15 anos em 2006, apenas um lustro antes dos eventos que me acometeriam. Ela relatava como Carlo utilizara a tecnologia, especificamente a rede mundial de computadores, para catalogar milagres eucarísticos ao redor do globo. Descrevia o seu amor profundo pela Eucaristia e a sua presença na missa diária, e como a sua vida fora um testemunho radiante de santidade na juventude. Na nossa sala de estar, possuíamos uma imagem impressa de Carlo, um rapaz sorridente vestindo um moletom de aparência absolutamente comum. Nada que o indicasse, à primeira vista, a sua extraordinária estatura espiritual. A minha mãe costumava dizer-me, com seus olhos castanhos cintilando de emoção: Alessandro, meu filho, Carlo ensinou-nos que todos somos convocados à santidade, que não é necessário envelhecer ou habitar um mosteiro para ser santo. Pode ser santo na tua escola, com os teus colegas. Utilizando o teu computador para o bem, ela orava cotidianamente, rogando a intercessão de Carlo. Tínhamos santinhos dele espalhados por toda a habitação. Ela até me ensinara uma prece específica para solicitar o seu auxílio em momentos de adversidade. Devo admitir que, aos meus 6 anos, eu não alcançava totalmente a profundidade da devoção materna. Para mim, Carlo assemelhava-se a um personagem das fábulas que ela narrava. Alguém benévolo e especial, porém distante da minha realidade de menino, que preferia brincar com os seus carrinhos e assistir a desenhos animados. O meu pai, Lorenzo, embora crente, não partilhava do mesmo fervor místico da minha mãe. Ele era mais pragmático, focado no tangível, acompanhava-nos à missa, respeitava as tradições, mas não possuía aquela conexão íntima com a fé que definia a minha genitora. A minha irmã mais nova, Júlia, tinha apenas 3 anos na época, demasiado pequena para compreender qualquer coisa além das suas bonecas e cantigas de niná. Portanto, era principalmente a minha mãe quem cultivava em mim as sementes da crença, sementes que eu desconhecia estarem ali, até que as circunstâncias as forçaram a germinar. A excursão escolar aos Alpes italianos estava agendada para meados de março de 2011. Tratava-se de uma tradição da escola primária Santa Chiara, onde eu frequentava o 1º ano. Anualmente, levavam as crianças do 1º e 2º graus para um passeio educativo de um dia às montanhas vizinhas, onde um guia naturalista lhes ensinava sobre a flora, a fauna e a geologia da região. Quando trouxe a autorização para casa, a minha mãe Leia, com atenção minuciosa, lembro-me de que franziu a testa, apreensiva. Lorenzo disse ao meu pai naquela noite: não sei se o Alessandro deveria ir, ele é tão pequeno ainda, e as montanhas podem ser perigosas. O meu pai sorriu e acoriçou-lhe os cabelos. Sofia, meu amor, é apenas uma visita escolar supervisionada. Haverá 3 professores, um guia profissional, e só percorrerão trilhos marcados e seguros.
O Alessandro precisa destas vivências. Não podemos blindá-lo de tudo. Eu naturalmente estava eufórico. Ouvir as crianças mais velhas contarem maravilhas daquele passeio no ano anterior. Supliquei a minha mãe que me permitisse ir. Ela fitou-me com aqueles olhos repletos de amor e preocupação e, finalmente, suspirou. Tá bem, podes ir, consentiu, porém, ajoelhou-se para ficar à minha altura, segurando o meu rosto entre as mãos. Mas, Alessandro, promete-me uma coisa. Promete que ficarás sempre perto dos teus professores, que não te afastarás do grupo nem por um segundo. E promete-me que, se algo acontecer, se te sentires assustado ou perdido, rezarás. Pedirás ajuda a Deus, a Virgem Maria e especialmente a Carlo Acutis. Ele cuida das crianças, ele proteger-te serenamente, sem compreender verdadeiramente a magnitude daquela promessa, nem o quão profética ela se revelaria. Na noite anterior à excursão, a minha mãe veio ao meu quarto, após eu me deitar. Sentou-se na beira da cama e retirou algo do bolso. Um pequeno santinho plastificado de Carlo Acutis. Quero que leves isto contigo amanhã, disse-me, colocando-o na minha mão. Guarda no teu bolso. O Carlo irá contigo para as montanhas. Olhei para a imagem do jovem sorridente. Mãe, acreditas mesmo que ele pode cuidar de mim lá do céu? Indaguei com a minha vozinha infantil. Os seus olhos marejaram e ela abraçou-me com força. Sim, meu amor. Sim, acredito com todo o meu coração. Os santos, especialmente os que foram jovens como o Carlo, entendem as crianças. Ele cuidará de ti, tenho certeza. Não sabia que naquela noite a minha mãe mal dormiria, inquieta por uma sensação que não conseguia explicar, uma angústia materna que a manteria em vigília quase até ao amanhecer. O dia do passeio amanheceu frio, mas límpido. Era um típico dia de março no norte da Itália, com aquele ar fresco que ainda carrega a memória do inverno, mas promete a chegada da primavera. A minha mãe preparou a minha lancheira com um cuidado obsessivo. Sanduíches, uma maçã, uma garrafa de água, biscoitos. Vestiu-me com camadas de roupa. Uma jaqueta impermeável azul marinho, luvas e um gorro de lã vermelho que eu detestava, pois dizia que me fazia parecer um gnomo. Faz frio nas montanhas, insistiu, ignorando os meus protestos. Antes de sairmos de casa, reuniu toda a família na sala. Até o meu pai, que já estava atrasado para o trabalho, deteve-se. A Giulia balbuciava algo ininteligível enquanto a minha mãe nos dava as mãos. Pós Celestial, começou a orar com voz trêmula. Encomendo-te o meu filho Alessandro neste dia. Por favor, mantém sobre ele a tua mão protetora. Envia os teus anjos para guardá-lo e peço especialmente a intercessão do teu servo Carlo Acutis, que tanto amou os jovens e a vida. Que o Carlo vele pelo meu pequeno Alessandro e o traga de volta para casa, são e salvo. Amém. O meu pai respondeu amém com um tom paciente, mas levemente exasperado. Eu murmurei, amém, pensando mais na aventura que me aguardava do que na oração. A minha mãe beijou-me, a testa, as bochechas, as mãos. Amo-te, meu tesouro. Sê prudente e lembra-te o Carlo, vai contigo. Devolvi o beijo e saí correndo em direção ao carro do meu pai, que me levaria à escola, onde nos reuniríamos todos para apanhar o autocarro. Na escola, o ambiente era de pura excitação infantil. Éramos 23 crianças de 6 e 7 anos transbordando de energia nervosa. Os nossos professores eram a senhora Francesca, uma mulher doce de uns 40 anos que lecionava o primeiro ano, o senhor Roberto, o professor de educação física, um homem corpulento e jovial de uns 35 anos, e a senhora Caterina, professora do segundo ano, uma senhora de mais de 60 anos, rigorosa, mas justa. Também nos acompanharia o Matel, o guia de montanha, um homem na casa dos 50 anos com barba grisalha e olhos gentis, que conduzia grupos de crianças às montanhas há mais de 2 décadas. Quando finalmente embarcamos no autocarro, sentei-me ao lado do meu melhor amigo, Giovanni, um menino sardento e cheio de energia que não parava de falar sobre os animais que esperava avistar. O meu irmão viu uma raposa da vez, que foi disse emocionado. E também viu pegadas de javali. Achas que veremos um javali, Alessandro? Eu assentia, ouvindo-o pela metade, enquanto tocava inconscientemente o bolso da minha jaqueta, onde guardava o santinho de Carlo Acutis.
A viagem de autocarro durou aproximadamente 1 hora e meia. Entoamos canções, jogamos jogos de palavras e os professores deram-nos instruções constantes sobre as regras de segurança. Permaneçam sempre em grupo, repetia a senhora Francesca. Ninguém se adianta, ninguém fica para trás. Se precisarem ir à casa de banho, se precisarem parar, avisem imediatamente. O senhor Roberto acrescentou com um tom severo. As montanhas não são um parque infantil. É preciso respeitar las-lei. Ter cuidado. Entendido, todos gritamos. Sim, senhor Roberto. Embora provavelmente nenhum de nós compreendesse realmente os perigos potenciais, chegamos ao ponto de início da trilha por volta das 10 da manhã. O Mateu, o guia, reuniu-nos a todos num círculo e iniciou a sua apresentação. Bom dia, pequenos exploradores, disse com voz calorosa. Hoje vamos caminhar por um trilho muito especial. Veremos árvores antigas, aprenderemos sobre as plantas medicinais que crescem aqui e, se tivermos sorte, veremos alguns animais. Mas o mais importante é que nos manteremos juntos como um único grupo. Veem aquelas marcas vermelhas nas árvores? Elas marcam o nosso caminho. Nunca se afastem do trilho marcado. As montanhas são belas, mas podem ser traiçoeiras para quem não as conhece. Os primeiros 2/3 da excursão foram maravilhosos. O Mateu era um narrador magistral, transformando cada planta, cada pedra, cada rastro animal numa história fascinante. Mostrou-nos musgos que, segundo disse, podiam indicar o norte. Ensinou-nos a reconhecer pegadas de veados. Falou-nos sobre como as árvores comunicavam entre si, através das raízes. Eu estava absolutamente cativado. O Giovanni e eu caminhávamos de mãos dadas, apontando cada coisa nova que víamos. As nossas vozes infantis misturando-se com as dos nossos colegas numa sinfonia de assombro e descoberta. Mas então, pouco depois do meio-dia, quando paramos para almoçar numa clareira da floresta, sucedeu algo que mudaria tudo. Havia terminado meu sanduíche e bebido a minha água, quando senti uma urgência repentina e inadiável. Precisava ir à casa de banho. Olhei em redor à procura da senhora Francesca, mas ela estava do outro lado da clareira, ajudando uma menina que sujara a roupa com sumo. O senhor Roberto estava a contar as crianças para garantir que todos estivessem presentes, e a senhora Caterina conversava com o Mateu, revisando o mapa para a etapa seguinte do percurso. Ou Giovanni afasteru-se um pouco para apanhar pinhas com outras crianças. Olhei para a orla da clareira. Havia uns arbustos densos a apenas alguns metros que ofereciam privacidade perfeita. Pensei que seria rápido. Mal me tomaria 1 minuto. Não me afastaria muito, apenas o suficiente para estar fora de vista. O que poderia correr mal? Essa decisão menos a decisão de um menino de 6 anos que pensou que apenas se afastaria um par de metros por 1 minuto, foi o momento que alterou tudo. Deslizei por entre os arbustos, caminhei alguns passos mais para o fundo da floresta do que planeara, procurando um local mais reservado. Fiz o que precisava fazer, e então, quando me virei para regressar, algo aterrorizante aconteceu. Todas as árvores pareciam iguais. Todos os arbustos pareciam iguais. A direção de onde eu julgava ter vindo não mostrava clareira alguma, apenas mais floresta. O pânico começou a crescer no meu peito como um monstro gélido. Olá, chamei. A minha voz soava pequena e assustada. Senhora Francesca, Giovanni, silêncio, apenas o sussurro do vento entre os ramos. Comecei a caminhar na direção que pensei ser a correta. Mas após alguns passos, tudo parecia ainda mais estranho, mais desconhecido. As árvores pareciam mais densas, mais escuras. Um medo real, visceral, começou a apoderar-se de mim. Socorro! Gritei mais alto. Tô aqui! Socorro! Esperei, escutando com cada fibra do meu ser, mas não veio resposta. Apenas o canto distante de um pássaro, o estalar de galhos. Os meus olhos encheram-se. Como podia ter me perdido tão rápido? Quanto tempo passara? Por que não me ouviam? Comecei a correr tomando direções aleatórias, gritando constantemente, tropeçando em raízes, arranhando-me com galhos. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto agora e a minha respiração vinha em soluços entrecortados. Mãe, pai, ajudem-me. Não sei quanto tempo corri assim. Poderiam ter sido 10 minutos ou 1 hora. O tempo perdeu significado no meu pânico. Tudo o que sabia era que estava perdido, completamente perdido. E a floresta parecia cada vez mais ameaçadora.
à medida que o sol iniciava sua descida. Finalmente, exausto e soluçando incontrolavelmente, desabei contra o tronco de uma árvore enorme e antiga. As minhas pernas não podiam levar-me mais longe. Tinha frio, estava apavorado, e a realidade da minha situação começava a penetrar na minha mente infantil. Havia me perdido, estava sozinho, e em breve seria a noite. Nesse momento de desespero absoluto, em meio às minhas lágrimas e ao meu terror, algo que a minha mãe me dissera voltou a mim. A sua voz como um eco suave na minha mente. Se algo acontecer, se te sentires assustado ou perdido, rezarás. Pedirás ajuda a Deus, a Virgem Maria e especialmente a Carlo Acutis. Ele cuida das crianças, ele proteger-te-ia com mãos trêmulas. Busquei no bolso e tirei o santinho amassado de Carlo Acutis. Olhei-o através das lágrimas. O jovem da foto honrava-me com aquele sorriso amável, confiante, e pela primeira vez comecei a rezar de verdade. Não as orações mecânicas que repetia na missa, mas uma súplica genuína, desesperada, que brotava do mais profundo do meu ser. Carlo, sussurrei segurando o santinho contra o peito, a minha mãe diz que tu cuidas das crianças. Por favor, ajuda-me. Tô perdido e tenho muito medo. Não sei como voltar. Por favor, ajuda-me. Enquanto isso, a vários quilômetros de distância, no nosso lar, algo extraordinário ocorria. A minha mãe, que estivera inquieta o dia todo sem conseguir concentrar-se em nada, sentiu de repente uma angústia avassaladora. Ela descreveu-me depois que foi como se uma mão gélida lhe apertasse o coração. Olhou para o relógio. Errame empat belas, rehalima belas. Algo estava errado. Sabia-o com certeza materna absoluta. Sem pensar duas vezes, caiu de joelhos na nossa sala frente à imagem de Carlo, Acutis que pendia na parede, e começou a orar com uma intensidade que o meu pai, que trabalhava no seu escritório em casa, naquele dia nunca presenciara antes. Carlo, chorava minha mãe. Não sei porquê, mas sinto que o meu filho precisa de ti agora mesmo. Tu que foste tão jovem, tu que compreendes as crianças, por favor, cuida do meu Alessandro. Guia-o, protege-o, trá-lo de volta para mim, suplicotei com todo o meu coração. O meu pai saiu do escritório, preocupado com os soluços da minha mãe. Sofia, o que se passa? O que acontece? Ela olhou-o com olhos cheios de lágrimas. É o Alessandro, algo está errado. Sentiu Lorenzo. Algo está muito errado. O meu pai tentou acalmá-la dizendo que provavelmente era apenas ansiedade, que o Alessandro estava perfeitamente seguro com os professores, mas a minha mãe não podia ser consolada. Continuou rezando rosário após rosário, súplica após súplica. A sua intuição materna gritando que o seu filho estava em perigo. De volta à floresta, na clareira onde havíamos almoçado, a senhora Francesca finalmente notou a minha ausência. Passara quase meia hora desde que tínhamos parado para comer. Alessandro, onde está o Alessandro Bianchi? A sua voz elevou-se em pânico. O senhor Roberto rapidamente contou as crianças. Deveriam ser 23. Contou apenas 22. Uma criança faltava. Eu faltava. O que se seguiu foi o caos controlado. Os professores organizaram as crianças para que não se movessem da clareira sob nenhuma circunstância, enquanto eles e o Mateu começavam a procurar nas imediações gritando o meu nome. O Giovanni começou a chorar, dizendo que eu estivera ao lado dele e que não sabia quando eu me afastara. A senhora Caterina usou o telemóvel, que milagrosamente tinha sinal fraco naquele ponto, para ligar aos serviços de emergência. Às 15 horas, apenas 45 minutos depois de notarem a minha ausência, as primeiras unidades de resgate de montanha estavam a caminho. Mas eu não estava nas redondezas imediatas. Havia corrido demasiado longe no meu pânico, adentrando-me muito mais fundo na floresta do que alguém imaginava possível para uma criança de 6 anos. Enquanto o sol começava a baixar para o horizonte, projetando sombras cada vez mais longas entre as árvores, eu permanecia encolhido contra aquela árvore, tremendo tanto de frio quanto de medo. Havia parado de chorar, não porque me sentisse melhor, mas porque simplesmente não tinha mais lágrimas. Segurava o santinho de Carlo com uma mão, enquanto com a outra me abraçava a mim mesmo, tentando conservar o calor. E então, algo mudou. Não posso descrever exatamente o que foi, mas foi como se uma presença suave e reconfortante se estabelecesse ao meu redor. O vento, que estivera a assobiar tão friamente,
De repente, pareceu menos cortante. O medo que fora tão avassalador começou a retroceder. Não desapareceu completamente, mas tornou-se manejável. E na minha mente, como se alguém estivesse a falar comigo, embora não houvesse ninguém ali, escutei palavras que não eram exatamente palavras, mas mais como pensamentos que não eram meus. Não estás sozinho. Levanta-te, caminha para onde o sol ainda ilumina as árvores. Mantenha o sol à tua direita. Segue em frente, não pares. Era tão estranho, não era uma voz audível, mas era mais real do que qualquer pensamento próprio que eu tivesse tido. E, de alguma maneira, inexplicavelmente, soube que isto era uma resposta à minha oração. Isto era o Carlo, ajudando-me, guiando-me, não fisicamente presente, mas de alguma forma ali intercedendo, enviando estas instruções que a minha mente de 6 anos podia compreender. Pus-me de pé sobre pernas trêmulas, olhei em redor e vi que efetivamente havia uma direção onde o sol poente ainda filtrava luz dourada entre as árvores. Guardei o santinho de novo no bolso, respirei fundo e comecei a caminhar. Não tinha ideia se estava indo na direção correta para encontrar o meu grupo ou não, mas aquele pensamento silencioso tinha sido tão claro, tão seguro, que simplesmente obedeci. Caminhei durante o que pareceram horas. Embora provavelmente tenham sido apenas 20 ou 30 minutos, mantive o sol sempre à minha direita, como fora instruído. As árvores ao meu redor mudaram gradualmente, tornando-se menos densas. E então, quando o sol quase tocava o horizonte e as sombras se alongavam profundamente, escutei algo, vozes humanas, gritando o meu nome. Gritei com toda a força que me restava. As vozes aproximaram-se rapidamente e então, emergindo por entre as árvores, vi figuras com coletes refletores cor de laranja. Os socorristas de montanha haviam estado a procurar em padrão de grelha e, por pura casualidade, ou talvez não casualidade de todo, haviam estado exatamente na área para onde eu caminhara. Um homem corpulento, com barba escura e olhos gentis, chegou primeiro até mim. Alessandro, és o Alessandro Bianchi? Perguntou, ajoelhando-se. Assenti e, então, todas as emoções que estivera a conter explodiram. Lancei-me para ele chorando incontrolavelmente, agorando-me ao seu colete, como se fosse uma boia salva-vidas. Tá tudo bem, pequeno, disse suavemente envolvendo-me nos seus braços. Estás a salvo agora. Encontramos-te envolveu-me numa manta térmica e deu-me água. Outros socorristas chegaram comunicando via rádio que me haviam encontrado. Um deles, uma mulher de cabelo curto e loiro, examinou-me rapidamente para ver se tinha ferimentos. É incrível, escutei-a dizer aos colegas. Não tem hipotermia. Alguns arranhões. Está assustado e desidratado. Mas basicamente está bem. Como é possível? O seu colega, um homem mais velho com óculos, negou com a cabeça. Não sei, esteve lá fora por quase 6 horas. Deveria estar em muito pior estado. Levaram-me de volta ao ponto de reunião onde os professores e os meus colegas ainda esperavam. A senhora Francesca correu para mim chorando, abraçando-me tão forte que quase não conseguia respirar. Alessandro, graças a Deus, soluçava. Estávamos tão assustados. Devia ter te vigiado melhor. O Giovanni também chorava, dizendo que tinha sido culpa dele por não perceber que eu me fora. As outras crianças runeram-se ao redor, tecando-me, como para se assegurarem de que era real. O Mateu, o guia, parecia devastado pela culpa. Embora todos soubessem que não era responsabilidade dele que uma criança decidisse afastar-se. Mas o que mais me impactou naquele momento foi quando um dos socorristas, o homem mais velho de óculos, me perguntou: Alessandro, como soubeste em que direção caminhar? Como encontraste o caminho para onde estávamos a procurar? Meti a mão no bolso e tirei o santinho agora muito amassado de Carlo Acutis. Ele disse-me para caminhar em direção ao sol e mantê-lo à minha direita, disse simplesmente. Os adultos trocaram olhares. A socorrista loira tomou suavemente o santinho da minha mão para viê-lo mais de perto. Carlo Acutis, o beato italiano? Perguntou surpreendida. Assenti. A minha mãe reza a ele o tempo todo. Ela deu-me este santinho esta manhã e disse-me que ele cuidaria de mim. Houve um momento de silêncio, estranho entre os socorristas. Então o homem da barba escura, que me encontrara primeiro, disse algo que ficou gravado em mim para sempre.
caminhar em direção ao sol, e mantenha-lo à tua direita. A partir de onde estavas, levou-te exatamente na direção correta para encontrar o nosso padrão de busca. Se tivesse sido em qualquer outra direção, terias ido mais fundo na floresta ou para uma área que já havíamos descartado. Como podia uma criança de 6 anos perdida e assustada saber a direção correta? Não respondi, porque eu mesmo não sabia a resposta. Pelo menos não de maneira que pudesse articular. Na altura, só sabia que tinha pedido ajuda. Havia rezado a Carlo e havia recebido aquela orientação clara e inexplicável. Levaram-me de ambulância ao hospital mais próximo para um exame completo. Durante todo o trajeto, segurei o santinho de Carlo contra o peito e não deixava de pensar em como, no meu momento de maior terror e necessidade, não me sentira completamente sozinho. Havia algo mais ali comigo naquela floresta. No hospital, os médicos examinaram-me exaustivamente. Além de desidratação leve, alguns arranhões superficiais nos braços e pernas e o impacto emocional compreensível. Estava perfeitamente bem. O médico-chefe, um homem grisalho chamado Dr. Rossi, não podia ocultar o seu espanto. Senhora e senhor Bianchi, disse aos meus pais quando chegaram correndo ao hospital quase uma hora depois, tendo conduzido como loucos desde que receberam a chamada, o vosso filho é extraordinariamente afortunado. 6 horas perdido na floresta no início de março, com temperaturas que desceram para perto de 4 graus Celsius após o pôr do sol. Sem abrigo adequado, uma criança da sua idade e tamanho deveria estar sofrendo pelo menos hipotermia moderada. Mas os seus sinais vitais são normais. A sua temperatura corporal está bem. É francamente inexplicável do ponto de vista médico. A minha mãe, que estivera a chorar incontrolavelmente desde o momento em que me viu, abraçou-me tão forte que pensei que poderia quebrar-me, mas não me importei. Enterrei o rosto no seu pescoço, respirando seu aroma familiar, sentindo o seu calor, o seu amor. Carlo sussurrou no meu ouvido com a voz quebrada pela emoção. O Carlo Trute, de volta para mim. Eu sabia. O meu pai, que raramente mostrava emoção aberta, tinha lágrimas correndo pelas bochechas enquanto acariciava o meu cabelo. Meu filho repetia uma e outra vez, meu precioso filho. Nos dias que se seguiram, enquanto eu me recuperava em casa, rodeado pelo amor asfixiante, mas bem-vindo, da minha família, a história do meu resgate começou a circular. Os socorristas, particularmente o homem da barba que me encontrara primeiro, cujo nome descobri ser Pietro, não podiam parar de falar sobre as circunstâncias incomuns. O Pietro veio visitar-nos uns dias depois, trazendo chocolates e um urso de pelúcia para mim. Senhora Bianchi, disse a minha mãe, enquanto eu brincava no chão da sala com o urso. Estou em busca e salvamento de montanha há 17 anos. Vi muitos casos, alguns com finais felizes, outros trágicos. O que aconteceu ao Alessandro, as decisões que tomou, a direção em que caminhou, a sua condição quando o encontramos, tudo isso desafia as probabilidades normais. A minha mãe assentiu, os olhos brilhando. Foi a intercessão de Carlo Acutis, disse com absoluta convicção. Rezei a ele todo aquele dia, desde o momento em que senti que algo estava errado. Antes mesmo de vocês me ligarem para dizer que o Alessandro se tinha perdido, estive a rezar sem parar e pedi-lhe especificamente que guiasse o meu filho de volta à segurança. Pietro pareceu desconfortável por um momento. Claramente não era um homem particularmente religioso, mas depois disse: Senhora, não sei em que acreditar sobre estas coisas, mas sei que o seu filho falou de receber instruções, de que alguém chamado Carlo lhe disse exatamente o que fazer. E essas instruções, vindo de uma criança de 6 anos aterrorizada, foram perfeitamente corretas. Foram precisas de uma maneira que não deveria ser possível. Antes de ir embora, o Pietro agachou-se junto a mim. Alessandro disse: Tens um anjo da guarda muito especial, amigo. Cuida desse santinho. Eu assenti solenemente, tocando o bolso onde agora levava sempre o santinho. A notícia chegou ao nosso pároco local. O padre Donato, um sacerdote amável, nos seus 60 anos que conhecia a minha família há anos, veio visitar-nos e passou uma longa tarde ouvindo cada detalhe do que acontecera. Fez perguntas cuidadosas, tomando notas. Tinha visto algo? Tinha ouvido uma voz audível? Como exatamente tinha recebido as instruções? Respondi:
o melhor que pude, com o meu vocabulário limitado, de 6 anos. Mas uma e outra vez, voltei ao mesmo ponto. Havia rezado a Carlo pedindo ajuda e então soubera o que fazer. Não foi como quando a mãe fala comigo tentei explicar. Foi como quando sabes que tens de fazer algo, mas não sabes por que sabes. Entende? O padre Donato assentiu lentamente. Acho que sim, Alessandro. Às vezes Deus e os seus santos falam conosco não com palavras audíveis, mas com inspirações, com pensamentos que não são nossos, com uma orientação suave que sentimos nos nossos corações. Virou-se para minha mãe. Sofia, criaste o teu filho com uma devoção bela a Carlo Acutis, e no seu momento de maior necessidade, essa devoção, essas orações tuas e do Alessandro, foram respondidas de uma maneira notável. A minha mãe chorou de novo, como parecia fazer constantemente naqueles dias. Padre, sempre acreditei que o Carlo era especial, que ele intercede por nós. Mas agora sei. Os meses passaram. A vida gradualmente voltou à sua rotina normal. Voltei à escola. Embora a escola, compreensivelmente culpada pelo que acontecera, tenha cancelado todas as excursões futuras às montanhas pelos 2 anos seguintes. Os meus colegas tratavam-me como uma pequena celebridade por um tempo, todos querendo ouvir a história repetidamente. O Giovanni Colavicei ao meu lado, mais do que nunca, como se temesse que eu pudesse desaparecer outra vez se me perdesse de vista. Mas dentro de mim, algo profundo mudara. Já não era apenas um menino que ouvia passivamente as histórias religiosas da mãe. Agora tinha minha própria experiência, minha própria história. Estivera perdido, tivera medo, rezara e fora ajudado de uma maneira que não podia explicar completamente, mas que sabia, no mais profundo do meu ser, que era real. Carlo Acutis, aquele jovem que morrera 5 anos antes do meu nascimento, tornara-se não apenas uma imagem num santinho, mas alguém real para mim, alguém que se fizera presente no meu momento de necessidade. Os anos passaram, cresci, passei de ser aquele menino pequeno de 6 anos a um adolescente, e agora um jovem adulto de 20 anos. A minha fé cresceu comigo, nutrida por aquela experiência fundamental na floresta. Quando outros rapazes da minha idade se afastavam da religião, pensando que era aborrecida ou irrelevante, eu não podia. Como poderia, quando vivera algo tão inexplicável, tão milagroso? Estudei sobre Carlo Acutis com uma dedicação que surpreendia até a minha mãe. Li tudo o que pude encontrar sobre ele. Vi os documentários, li as biografias, estudei os seus catálogos de milagres eucarísticos. E quanto mais aprendia, mais me assombrava. Este jovem, este adolescente normal, que amava os videojogos e o futebol, que se vestia com jeans e moletons, vivera uma vida de santidade extraordinária. Havia documentado mais de 130 milagres eucarísticos de todo o mundo, criando sites para partilhar esta informação. Assistir à missa diária, servir aos pobres, e tudo enquanto lutava contra a leucemia que eventualmente o levaria. Não eu, mas Deus, através de mim, era uma das suas frases favoritas. E outra: todos nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Estas palavras ressoavam profundamente em mim. Carlo ensinara-me, através da minha experiência na floresta e através do estudo da sua vida, que a santidade não requeria fazer coisas extraordinárias em lugares distantes. Requeria fazer coisas ordinárias, com amor extraordinário. Usar os talentos que Deus te dera para servir aos outros e glorificar a Deus. Em outubro de 2020, quando eu tinha 15 anos, menos a mesma idade que Carlo tinha quando morreu, aconteceu algo monumentalmente significativo. Carlo Acutis foi beatificado. A cerimônia foi em Assis e a minha família, claro, compareceu. Estar ali naquela missa de beatificação, vendo como a igreja reconhecia oficialmente a santidade deste jovem, que salvara minha vida anos antes, foi uma das experiências mais emotivas e poderosas que tive. A minha mãe chorava abertamente durante toda a cerimônia. O meu pai, que crescera enormemente na sua fé desde a minha experiência em 2011, tinha o braço ao redor dela, ele próprio com olhos úmidos. A Júlia, que agora tinha 12 anos e era devotíssima à sua maneira, segurava minha mão tão forte que quase cortava a circulação. Alessandro sussurrou durante a missa: "O teu amigo é oficialmente beato agora." Sorri através das minhas próprias lágrimas.
O meu amigo, sim, era exatamente assim que o sentia. Depois da beatificação, houve um interesse renovado na história do meu resgate. Jornalistas católicos de vários países pediram para me entrevistar. Programas de televisão religiosos queriam que aparecesse. No início era avassalador, mas a minha mãe e o padre Donato ajudaram-me a navegar por tudo isso. Alessandro, disse-me o padre Donato, a tua história não é tua. É somente um testemunho do poder da intercessão dos santos, do amor de Deus, que não nos abandona mesmo quando estamos perdidos. Se achas que deves partilhá-la, falo, mas centra sempre a atenção em Carlo e em Deus, não em ti mesmo. Assim, partilhei a minha história cuidadosamente, seletivamente, dei algumas entrevistas, apareci num par de programas e cada vez tentei enfatizar a mesma mensagem, que os santos não são figuras distantes e poerentas do passado. São os nossos irmãos e irmãs mais velhos, na fé, que vivem agora na presença de Deus e que ainda se preocupam conosco, ainda nos ajudam, ainda intercedem por nós. Agora, em 2025, enquanto me sento aqui aos meus 20 anos refletindo sobre tudo o que passou desde aquela noite assustadora na floresta há 14 anos, estou cheio de gratidão avassaladora. A minha vida não tem sido perfeita. Tive lutas, dúvidas, momentos de escuridão como qualquer pessoa. Mas sempre no fundo esteve essa certeza fundamental, essa rocha sólida de conhecimento de que não estou sozinho, que quando rezo alguém escuta, que quando estou perdido, literal ou figurativamente, há ajuda disponível. A minha mãe, agora nos seus 50 anos, nunca perdeu o seu fervor por Carlo Acutis. Sei algo modu foi para crescer. A nossa casa é praticamente um santuário menor dedicado a ele. Tem imagens, relíquias de terceiro grau, livros, tudo o que se possa imaginar. Organiza grupos de oração dedicados a ele. Leva outros em peregrinações a Assis. A história de como as suas orações ajudaram a salvar o filho tornou-se parte do testemunho que ela partilha, encorajando outros a desenvolver a sua própria relação com este jovem santo. O meu pai, que outrora foi cético quanto à intensidade religiosa da minha mãe, agora é um dos seus maiores apoios. A experiência de eu quase me perder e depois o resgate inexplicável mudaram. No fundamentalmente. Há coisas neste mundo que não podemos explicar com lógica ou ciência, disse-me uma vez. A tua sobrevivência foi uma dessas coisas. Ensinou-me humildade. Ensinou-me a estar aberto ao mistério. A Júlia, a minha irmã, cresceu ouvindo a história do meu resgate repetidamente. Para ela, Carlo Acutis sempre foi uma presença constante na sua vida, quase como um irmão mais velho e invisível. Ela também desenvolveu uma devoção profunda a ele. Diz que quer estudar tecnologia na universidade e o excela para o bem, para difundir o evangelho online, continuando o trabalho que Carlo começou. Quanto a mim, estou estudando agora para ser professor do ensino primário. Quero trabalhar com crianças, quero ser alguém que as guie, as proteja, lhes ensine não apenas matemática e leitura, mas também que são amadas, que são valiosas, que nunca estão sozinhas. Carlo dedicou a sua curta vida a ensinar aos outros sobre o amor de Deus. Quero fazer o mesmo à minha maneira, mas há algo mais que quero partilhar, algo que descobri apenas recentemente e que me deixou sem fôlego. Este último ano, em 2024, voltei a visitar Assis com a minha família para o aniversário da beatificação de Carlo, enquanto estávamos no Santuário do Despojamento, onde repousa o seu corpo. Falei com um dos guardiães, um monge franciscano chamado Frate Leonardo. Contei-lhe a minha história como fiz muitas vezes antes. Ele escutou atentamente e, quando terminei, olhou-me com olhos penetrantes. Meu filho, disse, sabes que data era quando te perdeste na floresta? Sim, Frate Leonardo. Foi a 18 de março de 2011. O ancião monge assentiu lentamente. 18 de março, e sabes o que mais aconteceu nesse dia? Neguei com a cabeça, confuso. Esse dia 18 de março marca o período em que Carlo, anos antes, vivia os seus últimos dias, quando a sua conexão com o céu se tornava cada vez mais íntima. Mas há mais, continuou o frate Leonardo. Sabes o que Carlo expressou sobre o seu desejo de eternidade? Neguei novamente. Ele disse à sua mãe que, se Deus permitisse, queria ajudar as crianças lá do céu, que as crianças eram especiais para ele, que queria protegê-las, guiá-las.
As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto enquanto o frate Leonardo falava. Tudo ganhava um sentido mais profundo. Não fora casualidade, não fora simplesmente sorte. Carlo, no seu amor antes de partir deste mundo, expressara o desejo de ajudar os pequenos. E 5 anos depois, numa data significativa, quando uma criança de 6 anos rezou desesperadamente pedindo a sua ajuda num bosque frio e escuro, ele respondeu. Ele intercedeu, ele cumpriu a sua promessa. Alessandro, disse o frate Leonardo suavemente, colocando a mão no meu ombro. A tua história é mais do que um testemunho pessoal. É uma confirmação do poder da intercessão dos santos, da realidade da comunhão dos santos. Carlo amava Deias, amava a Eucaristia e amava as pessoas, especialmente os jovens. E esse amor não terminou com a sua morte. Continua trabalhando misteriosamente, guiando, protegendo, inspirando. Regressei à casa daquela viagem transformado mais uma vez. Agora entendia completamente a profundidade do que me sucedera. Não era apenas que tivesse sido salvo fisicamente de estar perdido na floresta. Fora tocado por algo transcendente, fora parte da obra contínua de um jovem santo, cujo amor por Deus e pelos demais não conhecia limites, nem sequer os limites da morte. Desejo que Carlo Acutis interceda por vocês também, guiando-os nos seus próprios caminhos, protegendo-os nas suas próprias tempestades, lembrando-lhes sempre que são amados, que são importantes, que nunca estão sós,